A paz do Senhor, queridos, bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje daremos prosseguimento aos estudos do segundo trimestre, estudando a lição de número 2, com o seguinte tema: o novo nascimento. Vamos para a introdução de nossa lição. Cristo prometeu-nos uma nova vida, e esta nova vida necessariamente teria que começar pelo coração. O Senhor anunciou por meio de Ezequiel que Ele mesmo realizaria esta obra. E vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Ezequiel 36, de 26 a 27. A necessidade do novo nascimento existe em razão de que o homem se encontra morto em delitos e pecados. A religião, a educação, a cultura, o exercício da vontade, o esforço humano, o esforço da mente, nada disso pode mudar a natureza pecaminosa do homem. Jesus não aceita a religião morta, ele fala de um poder que opera no homem interior. Ele anuncia uma nova vida, vinda de cima, que é eficaz para levantar o homem do seu estado pecaminoso. Esse poder é o próprio Cristo habitando em nós. Jesus disse: eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. João 15, 5. Somente a graça de Jesus pode vivificar o homem caído. Jeremias também profetizou sobre a obra de Deus no interior do homem, quando anunciou a nova aliança. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Jeremias 31, 33. As tábuas de pedra onde Deus escreveu suas leis no passado seriam substituídas pelas tábuas do coração. Assim, Deus nos daria um coração novo para servi-lo. Ponto de número 1. Jesus e Nicodemos. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um mestre israelita de grande prestígio entre o povo e pertencia à ala dos fariseus. Vivia dentro das normas religiosas mais rígidas possíveis e foi extremamente sincero em sua busca pela verdade. Provavelmente procurou Jesus de noite, não porque temesse ser visto, mas provavelmente porque desejava ter uma conversa particular e sem interrupções com o Senhor Jesus. O fato de usar o plural, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, e de Jesus responder, necessário vos é nascer de novo, pode indicar que Nicodemos estivesse ali representando um grupo de líderes religiosos. O seu interesse em falar com Jesus deveu-se ao fato de que a fama de Jesus crescia muito depois do milagre da transformação da água em vinho. Nicodemos não podia conter-se, então foi procurá-lo. O reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre. A abordagem de Nicodemos foi muito respeitosa. Logo que chegou, chamou Jesus de mestre vindo de Deus e reconheceu que os seus milagres autenticavam a sua origem divina. Tudo indica que o conceito inicial de Nicodemos ainda não era o conceito de que Jesus era o Messias, mas ele já estava no caminho para isto. Nicodemos era um homem de altíssimo caráter moral e suas palavras demonstram que ele tinha muita sede espiritual. O diálogo entre Jesus e Nicodemos. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3, verso 3. Jesus não perdeu tempo com saudações extensas e nem com elogios. Ele foi direto ao assunto. A declaração abrupta de Jesus explica-se pelo fato de Jesus ser conhecedor dos corações humanos. Jesus falou aquilo que Nicodemos precisava ouvir. Como todos os homens, Nicodemos tinha fome espiritual. Se tivesse dito exatamente o que pensava, teria dito mais ou menos assim: estou cansado do ritualismo morto da sinagoga. Quando vou no culto, volto para casa com a mesma fome com que saí.
Felizmente, a glória de Deus afastou-se de Israel. Mestre, a minha alma suspira por uma experiência de salvação. E parafraseando Jesus em sua mensagem sobre o novo nascimento, certamente ele queria dizer o seguinte: Nicodemos, você não pode me conhecer e nem conhecer a minha doutrina com sua mente natural. Eu estou trazendo não uma organização, mas um reino. Você não pode entrar nesse reino sem primeiramente experimentar uma transformação espiritual. O reino de Deus é muito diferente do que você está pensando. Nicodemos representava os religiosos e os moralistas, que sempre pensam que podem entrar no reino de Deus confiando em suas obras mortas. Então Jesus desconstrói essa ideia. Não existe nenhuma diferença entre o pecador moralista e o pecador depravado. Ambos precisam nascer de novo. A natureza humana ficou deformada pelo pecado. Essa deformação reflete-se em sua conduta e em todas as suas relações. Antes que o homem possa ter uma vida que agrade a Deus, seja no presente ou na eternidade, sua natureza precisa passar por uma transformação tão radical que seja realmente um segundo nascimento. O homem não pode transformar-se a si mesmo e essa transformação terá que vir de cima. Somente o cristianismo tem o milagre do novo nascimento. Todas as demais religiões do mundo começam com os esforços humanos e prosseguem com o engano dos rituais religiosos exteriores, a autoflagelação e as penitências que nada podem fazer para mudar a natureza humana. Não existe nenhuma relação entre o cristianismo e, digamos, o budismo ou o islamismo. De maneira nenhuma se pode dizer que quem tem Buda ou Maomé tem a vida. Buda e Maomé apenas disseram algumas máximas sobre a moralidade ou sobre a justiça e nada mais. Não acrescentaram nenhum elemento novo na busca de uma experiência genuína com Deus. As religiões são produtos do homem natural. Somente o cristianismo tem a resposta do novo nascimento. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, segundo aos Coríntios 5, 17 e 18. Ponto de número 2. O novo nascimento, a obra da regeneração. O novo nascimento. A expressão novo nascimento está vinculada à doutrina bíblica da regeneração, referindo-se à mudança realizada pela graça, onde o pecador corrompido recebe uma nova natureza purificada e espiritualmente restaurada. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido de espírito é espírito, João 3,6. Carne e espírito pertencem a reinos diferentes, e um não pode produzir o outro. Natureza humana gera natureza humana, mas somente o Espírito Santo pode gerar a natureza espiritual. Nenhuma criatura poderá elevar-se acima de sua própria natureza. A vida espiritual não passa do pai para o filho. Isto não é uma geração natural. Ela procede de Deus para o homem por meio da geração espiritual. Todas as criaturas possuem certa natureza segundo a sua espécie. Por exemplo, a toupeira não pode subir aos ares como faz a águia, nem tampouco pode o filhote da águia cavar um buraco como faz a toupeira. Nenhum treino fará a tartaruga correr como o antílope, e nem fará o antílope tão forte como o leão. Além de sua natureza, nenhum animal poderá agir. Podemos aplicar o mesmo princípio ao homem. O destino mais elevado do homem é viver com Deus para sempre. Mas a natureza humana, em seu estado presente, não possui a capacidade para viver no reino celestial. Portanto, será necessário que a vida celestial desça de cima para transformar a natureza humana, preparando-a para pertencer ao reino eterno. A regeneração como obra exclusiva de Deus. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus, João capítulo 1, verso 13. O apelo do Evangelho é que creiamos em seu Filho Jesus Cristo. Essa decisão nos dá acesso ao poder do novo nascimento e à inclusão na família de Deus. Somos regenerados pelo Espírito Santo e nos tornamos participantes do reino de Deus por este grande milagre. Nesta dimensão, deixamos de viver para si e passamos a viver para Deus.
Dentro desta experiência, o nosso coração se inclinará espontaneamente para Deus. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Salmo 42, verso 1 e 2. Além disso, o nosso coração está sob o controle do Espírito Santo e terá a plena consciência de sua total dependência de Deus. Ele nunca se vangloriará em si mesmo, sabendo que a sua capacidade vem de Deus. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, segundo aos Coríntios 3, verso 4 e 5. O nosso novo coração sabe que é incapaz de agradar a Deus tentando cumprir os rudimentos da lei e, por isso, cultivará uma comunhão constante com o Espírito Santo, considerando-o como a fonte legítima de todo o poder espiritual. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura, Gálatas 6,15. O nosso coração também sabe que o mistério da perfeição só se realiza em Cristo, e por esta razão jamais se afastará de seu Salvador. E estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estais circuncidados com a circuncisão, não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, Colossenses 2, 10 e 11. A necessidade da regeneração do pecador. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, Efésios 2:1. A renovação do espírito humano começa no dia em que ele crê na morte substitutiva de Cristo e este homem agradece por Jesus ter morrido em seu lugar. Na verdade, o espírito do homem não regenerado é semelhante a uma lâmpada desligada. A lâmpada não deixa de ser lâmpada pelo fato de não estar funcionando. Da mesma forma, o espírito sem vida não deixa de ser espírito. Porém, ele continua ali, tendo um papel importante em nossa vida. Ele serve de lembrete de que algo está faltando em nosso interior. Agostinho, o grande teólogo, disse: Tu nos fizeste para ti mesmo, ó Deus, e nossos corações não têm descanso até que encontrem descanso em ti. A Bíblia retrata o homem não regenerado como alguém que anda em trevas. Ele não pode perceber que as coisas que tenta colocar no lugar de Deus são falsificações enganosas. Quando Adão pecou, seu espírito se escureceu. Sua luz espiritual se apagou. Contudo, como parte do plano divino de regeneração, Deus pretendia restaurar o espírito do homem que estava em trevas. O apóstolo João retratou Jesus como aquele que traria a luz de volta ao homem. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. João capítulo 1, verso 4 e 9. Assim, quando alguém nasce de novo, a luz realmente acende em seu interior. Pela primeira vez, ele se torna capaz de entender as coisas de Deus. Do ponto de vista estritamente espiritual, regeneração significa a fusão da vida que procede de Deus no espírito do homem. Esta vida é o único elo válido de autêntica comunhão com Deus. Jesus falou que esta vida procede dele. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. João 15, verso 5. O homem regenerado recebe uma nova natureza habilitada para fazer a vontade de Deus. Essa nova natureza é caracterizada por um novo desejo de viver sem pecado, e caso seja cometido um pecado, existe um profundo constrangimento, uma completa perda da alegria espiritual. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo, 1 Coríntios 2,16. O poder da regeneração introduz o homem a um novo nível de relacionamento com Deus, fazendo-o compartilhar da própria natureza divina, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência no mundo, 2 Pedro capítulo 1, verso 4. Além de tudo isso,
A regeneração continua operando constantemente a renovação espiritual em nossa mente. Renovação que nos habilita a fugir dos moldes deste mundo e capacita-nos a buscar a perfeita vontade de Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, verso 2. Ainda precisamos saber que a nova vida em Cristo tem algumas características bastante singulares. São elas: primeiro, a nova vida é uma vida feliz. A nova vida não é uma caminhada árdua de sofrimentos e sacrifícios e lamúrias, não. Pelo contrário, trata-se de uma alegria cheia, de uma experiência cheia de alegria e de júbilo. A Bíblia diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cantos. Salmo 100, verso 1 e 2. Deus prometeu um coração feliz aos seus redimidos, conforme lemos. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com um júbilo, e alegria eterna haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Isaías 35, verso 10. Segundo, a nova vida é uma vida cheia de amor. A Bíblia diz: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5, verso 5. O coração do salvo está cheio do amor de Deus. E isso fortalece a sua intimidade com Deus, consigo mesmo e com o próximo. É impossível separar espiritualidade do amor de Deus. Quando Paulo fala sobre os dons espirituais, ele explica que todos os dons são preciosos, porque individualmente representam pequenas frações da presença de Deus. Todavia, quando fala do amor, ele o apresenta como a plenitude de Deus. Como lemos, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus, aos Efésios 3, 17 e 19. Paulo conceitua o amor de Deus usando os termos mais expressivos da Bíblia. Ele diz que o amor é o caminho mais excelente, 1 Coríntios 12, 31. Que o amor nunca falha, 1 Coríntios 13, 8. Que o amor permanece, 1 Coríntios 13, 13. O amor é a maior virtude, 1 Coríntios 13, 13. Terceiro, a nova vida é uma vida cheia do Espírito Santo. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações, segundo aos Coríntios 1, 21 e 22. O crente nascido de novo foi selado como propriedade de Deus. O Espírito Santo lhe foi dado como garantia de que ele foi aceito por Deus e agora pertence a Deus, estando sob a proteção de Deus. Nos países orientais, a selagem era um procedimento muito usado em documentos legais, decretos, escrituras, a fim de garantir a sua proteção e a sua autenticidade. Para os crentes, o selo do Espírito Santo tem as seguintes finalidades: dá-lhe o testemunho e a segurança da salvação, Romanos 8,16. Comprova a autenticidade de sua experiência cristã, Romanos 8,9. Garante a sua filiação divina e a sua intimidade com Deus, Gálatas 4, 6 e 7. Aponta para a vivificação do corpo mortal por ocasião da ressurreição dentre os mortos, Romanos 8,11. Assegura a glorificação futura com todos os benefícios provenientes da obra da cruz, Romanos 8,17. Ponto de número 3. Os meios da obra regeneradora. A operação do Espírito Santo. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3,5. O Espírito Santo é o agente do novo nascimento. A expressão nascer da água simboliza a obra purificadora do Espírito Santo. A purificação que a água faz por fora.
o Espírito Santo faz por dentro, no coração, no espírito do homem. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Tito, capítulo 3, versos 5 e 6. Mesmo que o agir do Espírito Santo se apresente de forma invisível e misteriosa, os seus resultados são sempre notáveis. Jesus disse: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, João 3, verso 8. E por fim, a palavra de Deus como esse instrumento do novo nascimento, da regeneração. Sendo de novo gerados não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. 1 Pedro 1, 23. A palavra de Deus é o instrumento que o Espírito usa para comunicar a nova vida. Pedro chama a palavra de semente incorruptível, viva e que permanece para sempre. Uma vez que essa semente é plantada no nosso coração, ela convence-nos do pecado e nos faz sentir a necessidade do Salvador. A vontade soberana de Deus. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Tiago 1,18. Deus não apenas quis nos regenerar, ele também providenciou os meios para que pudéssemos obter este milagre. Segundo a sua vontade, ele então nos tornou como primícias das suas criaturas. O poder da ressurreição de Cristo também está intimamente ligado ao poder gerador da nova vida. Conforme lemos, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1 e verso 3. Vamos para a conclusão de nossa lição. A lição de hoje nos ajudou a ver que o novo nascimento é um ato realizado por Deus. Nele encontramos o milagre da renovação. Deus opera no âmago do homem interior. O espírito humano é vivificado e restaurado para ter comunhão com Deus. A nova vida tem início no momento em que o pecador se arrepende e crê em Cristo, recebendo-o como seu Salvador e Senhor. Daí para frente, ele precisa manter o seu contato vital com Cristo, a fim de garantir a manutenção da nova vida. O poder da nova vida o fará amar a justiça e odiar o pecado. Paulo explica que este poder interior do crente é o próprio Cristo habitando nele e se expressando por intermédio dele, como lemos: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2,20. Louvado seja Deus, que o Senhor então nos guie, nos direcione a expressar a grandeza da nova vida, o novo nascimento, o milagre da regeneração. Que Deus abençoe a todos os meus queridos irmãos e irmãs, trabalhadores, servos deste grandioso Rei, e que nós possamos levar esta lição com alegria diante das nossas classes, diante da igreja, e incentivando a igreja, os irmãos, a certificarem-se deste milagre em suas vidas. Aqueles que ainda não alcançaram, possamos nós orientar a todos eles a dobrar-se diante de Cristo, recebendo como Senhor e Salvador, porque neste ato o poder de Deus entra no coração do homem e faz dele uma nova criatura. Não se esqueça, o tema da próxima lição será a verdadeira adoração. Aguardo você, Deus te abençoe e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Oremos para terminar. Querido Pai, nosso Deus, te agradecemos por Jesus, louvando o seu nome pelos milagres que o Senhor opera nesses dias, em todos os tempos, na igreja do Senhor. Agradecemos pelo grande milagre do novo nascimento,
Obrigado, Senhor, por teres nos dado um novo coração, uma nova mente que nos leva para mais perto de Ti. Abençoe todos, Senhor, que tem ouvido a Tua palavra neste momento, cada um dos meus irmãos, ministrando a vida destes irmãos, dessas queridas irmãs. A bênção da Tua presença, da saúde perfeita, da paz, da prosperidade, que o Senhor possa prover todas as necessidades do Teu povo. Eu abençoo este irmão, esta irmã, em nome de Jesus, e te agradeço na certeza da Tua palavra que se cumpre a cada dia na vida do seu povo. Fica conosco e nos guarde hoje e sempre, e todos podem dizer comigo, amém e amém.